Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriele Carolina Oliveira, sou enfermeira e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o Junho Vermelho. Esse momento é um momento super importante para que a gente traga um momento de conscientização a todos vocês com relação a essa temática que é tão relevante. Para quem não conhece muito bem, o Junho Vermelho ele é uma oportunidade da gente sensibilizar a população acerca da doação de sangue. A doação de sangue, ela é um ato altruísta e voluntário, que é necessário para que a gente tenha um número de bolsas suficientes para atender a população que necessita. Mas quem precisa dessas bolsas? Como a gente pode saber para quem eu vou doar? Na verdade, a gente não sabe exatamente para quem nós vamos doar. O que a gente sabe é que existe uma imensa quantidade de pessoas necessitando de doação. Essas pessoas têm essa necessidade em decorrência de diversas patologias, de diversas doenças que acometem esse sistema e que muitas vezes é necessário esse tipo de transfusão. Essa doação ela é feita nos centros de hemoterapia e a gente precisa que uma grande quantidade de pessoas esteja ciente dessa necessidade. Por quê? Normalmente, durante todos os dias, no nosso dia a dia, a gente vê a quantidade, por exemplo, de acidentes de trânsito. Em grande parte das cirurgias de grande porte, em que é necessário um momento aí de reposição dessa quantidade de sangue, a gente vai precisar recorrer aos centros de hemoterapia para poder a gente ter essa condição sendo ofertada a esse paciente. Porém, o que a gente percebe é que apenas 1,8% da população faz esse tipo de doação atualmente no Brasil. Esse dado nos mostra o quanto ainda é necessário que a gente cresça em termos de número de doações. Mas o que falta para a gente doar? O que mais a gente percebe entre a população é, muitas vezes, um medo da agulha, por conta do tamanho, muitas vezes por achar que vai ficar fraco, ou por achar que tem uma necessidade, vamos dizer assim, de se sentir seguro naquele momento. Então eu vou trazer algumas informações para que vocês entendam que é sim possível doar e que é uma prática segura. O que a gente precisa que vocês saibam? Primeiro, quem é que pode doar? A doação de sangue ela é feita entre pessoas de 16 a 69 anos. A partir de 60 anos, na verdade, só se ele já tiver feito uma doação anterior. As pessoas precisam ter pelo menos 50 quilos para que tenham um peso ideal para fazer essa doação e ter dormido pelo menos 6 horas, ter ingerido alimentos não muito gordurosos antes da doação, apresentar documento de identificação. E essas pessoas que se comprometem a comparecer para fazer essa doação, elas vão ser informadas durante o momento lá em que é feita uma triagem. Essa triagem, na verdade, é um esclarecimento sobre tudo que vai ser feito durante esse procedimento. Essa triagem faz alguns exames que são necessários, porque algumas pessoas vão ter um impedimento, às vezes temporário ou definitivo, para fazer a doação. Mas lá vocês serão informados com relação a isso. Quem é que não pode doar, por exemplo? Mulheres grávidas, pessoas que passaram por alguma cirurgia cardíaca, pessoas que tiveram câncer, usuários de drogas ou portadores de algumas patologias como o HIV, a sífilis, a hepatites, dependendo de como esteja a situação desse paciente, ele vai ser informado lá naquele momento se é possível ou não. A testagem é realizada no próprio hemocentro, então é necessário que as pessoas tenham consciência de que a doação ela é feita de forma avaliada antes de ser feita, é segura, e que vocês tenham realmente a noção de que o quanto a gente precisa. Volta e meia a gente vê um postzinho de divulgação informando: olha, fulano de tal, com o nome tal, ele precisa de uma doação. Mas vamos pensar que essa é uma pessoa num rol de 1.000 pessoas que estão necessitando dessa doação. Então é necessário que todo mundo esteja ciente de que não é por única e exclusivamente aquela pessoa que precisa, mas tem tantas outras. A gente sabe que existe uma diversidade, por exemplo, na tipagem sanguínea. A, B, AB, O.
Mas o que a gente sabe a gente tem doadores universais e tem doadores que não são e que às vezes é necessário essa compatibilidade. E aí a gente precisa de doação de todos os tipos, né? A gente brinca que não existe um tipo certo para doar. Todos os tipos são necessários, porque a gente tem pessoas precisando com todos os tipos necessários. Então, assim, alguns impedimentos que são temporários, por exemplo, como a amamentação ou uma gripe, um resfriado, algo do tipo, ela vai ser um impedimento temporário, mas não que você não possa mais fazê-lo. Então é necessário que todo mundo esteja ciente de como isso vai acontecer, mas que a informação faz com que a gente consiga ajudar muitas pessoas. O que eu quero que vocês entendam bem há a necessidade grande de fazermos essas doações, há a necessidade de que a gente consiga se colocar no lugar do outro e na necessidade que essas pessoas têm e que a gente não vai ter como fazer caso a gente não tenha bolsas suficientes, compatíveis com aquele paciente. Então, para que a gente tenha isso de maneira bem firme entre as pessoas, para que a gente consiga fazer uma doação de maneira bem efetiva, existe inclusive uma carteirinha, né, que algumas pessoas recebem quando se tornam doadores, e existem benefícios também. No Brasil, essa prática não é remunerada, mas a gente tem benefícios, por exemplo, como uma folga do trabalho, que é remunerada, ela não é descontada, né? A folga que é efetivamente por conta dessa doação. A gente tem o atendimento preferencial aos portadores da carteirinha de doadores. Alguns locais dão atendimento preferencial. A isenção de taxas em concursos públicos são alguns dos benefícios que também acompanham esse doador, não somente a prática por si já fala muito sobre você, mas você ainda consegue receber alguns benefícios que você pode utilizar aí posteriormente. Acho que tem mais alguma coisa. Só mais um ponto. Eu não podia deixar de falar que às vezes a gente acredita que uma bolsa de sangue ela vai ajudar uma pessoa. Uma bolsa de sangue, na verdade, ela beneficia até 4 pessoas. Então, quando a gente pensa isso quantitativamente, que bom seria se a gente tivesse uma paridade entre quem precisa e o quanto a gente oferta. Mas hoje a gente, 1,4%, 1,8% da população é muito pouco. Então a gente precisa ainda conscientizar colegas, amigos, familiares do quanto isso é necessário. Assim como, por exemplo, acontece com a doação de órgãos e que a gente precisa informar o nosso familiar, a gente vai passando também essas informações para que todo mundo sinta essa necessidade de colaborar com algo que é necessário para toda a população. A gente não sabe o dia que a gente vai adoecer e precisar, assim como a gente não sabe para quem a gente vai doar. Então a gente precisa só compreender que é um ato de humanidade, que a gente precisa trazer esse alerta, que a gente não precisa ter medo, porque a gente vai ser devidamente orientado, bem cuidado, bem tratado nos nossos hemocentros. Caso você tenha interesse, procure um hemocentro mais próximo da sua residência para que você consiga fazer a sua doação. Tem mais alguma coisa? Só que faça a sua doação e faça parte dessa campanha. Pronto, faça a sua doação, participe dessa campanha, nos ajude no Junho Vermelho e vamos colaborar aí com as doações para os nossos hemocentros, para que sempre quem tenha necessidade, quem esteja precisando, consiga a sua doação. Muitíssimo obrigada.